Tá, essas paradas aí de migrações. Olá, cara aluno, tudo bem com você? Essa é a terceira parte da aula 15 do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. Não fica triste não, a gente se vê dentro do bolo. Que viagem é essa, velho? Continuando com os estudos sobre a população, vamos entender como se caracterizam os processos migratórios. Migração interna, externa, nacional, internacional, do campo para a cidade, da cidade para o campo. Não foi muito legal esse começo de programa. Mas vamos fazer assim, ó. Assista essa videoaula, dá joinha, se inscreva se você chegou agora. E lá no final do vídeo eu vou deixar uma lista de exercício sobre o que eu falei aqui, pra ver se você prestou atenção em mim e tá pronto pra mitar em geografia, hein? Partiu gabaritar? A migração trata-se do deslocamento ou movimento do indivíduo ou de sociedades humanas de um lugar para o outro. É isso mesmo, não é simples? Então tá bom, pessoal, muito obrigado pela aula e tchau! Qualquer movimento de mobilidade espacial que envolva duas áreas, uma de saída e outra de entrada, chamamos de migração. Na migração, os movimentos de saída de pessoas chamamos de emigração. Já os movimentos de entrada chamamos de imigração. Quer uma dica? Lembra de exportar e importar, que é o mesmo esquema. O processo migratório pode ser provocado por diferentes fatores. E esses fatores podem ser de dois tipos, os de atração e os de repulsão. Os fatores de repulsão ocorrem quando não há vontade do indivíduo, e eles podem ser de algumas maneiras. Pode ser devido a guerras, conflitos armados, condições climáticas, perseguições políticas, religiosas, étnicas, desastres naturais como cheia, seca, incêndio, terremoto, erupção vulcânica, epidemia, estagnação econômica e vai longe. Já os fatores possíveis de entrada, os atrativos, ocorrem sempre pela vontade do indivíduo. E são eles uma oferta de emprego, tolerância política, ideológica, religiosa, racial, melhora na condição de vida, programa ou política governamental estimulando a imigração e por aí vai. Em consequência da globalização, hoje as migrações se caracterizam mais pelo fator econômico, incluindo aí todos os aspectos relacionados a isso, como oferta de emprego, melhor condição de vida, salário atrativo, oferta de cursos para aprimoramento ou aperfeiçoamento profissional e vários outros. Em razão disso, até hoje se mantiveram e se ampliaram os fluxos de pessoas dos países pobres para os países ricos. Quanto às questões de áreas de deslocamento, as migrações podem ser internas e externas. As migrações internas ocorrem quando o deslocamento do indivíduo é realizado entre cidades, estados ou regiões no âmbito do mesmo país. E eles podem ser de dois tipos, as migrações inter e as migrações intrarregionais. A migração interregional acontece quando se realiza uma migração de uma região para outra. Por exemplo, nordestinos para o sudeste, a galera do sul que foi para Mato Grosso, lá para o centro-oeste, galera que foi do nordeste trabalhar no centro-oeste na construção de Brasília e vários outros. Já a migração intrarregional acontece quando se realiza na mesma região. Por exemplo, migração de áreas rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. As migrações externas, elas vão ocorrer quando o deslocamento do indivíduo é realizado entre países. Por exemplo, migração de brasileiros para os Estados Unidos, para a Itália, para a Espanha. As migrações podem ocorrer sobre as seguintes circunstâncias. Na circunstância de uma migração espontânea, quando ela se dá por livre escolha do próprio migrante. Ou, por exemplo, a forçada, quando o indivíduo é obrigado a imigrar, de acordo com os interesses de alguém. A migração planejada é quando ela se dá aí de acordo a cumprir uma determinada função. A migração controlada, quando a iniciativa faz parte de uma política, um programa governamental. A migração controlada, inclusive, ela se subdivide em duas. A migração controlada restrita, quando o governo impõe restrições aí, dificultando a imigração. Além disso, temos a controlada estimulada, também quando o governo possibilita o fluxo de imigrantes, tanto interno quanto externamente. Quanto ao tempo de permanência do migrante, a migração pode ser definitiva, quando a opção de não voltar é do próprio sujeito, por algum motivo ele não quer mais voltar ou não tem como voltar, e temporária, quando há a intenção do retorno, ou seja, a migração se dá por um determinado tempo. É o caso de turistas em férias, indivíduos que vão estudar em um país aí diferente, voltando depois de um tempo, ou trabalhadores que vão para um lugar e tem um tempo lá regulamentado. As migrações temporárias, elas se dividem em pendular, que corresponde ao deslocamento diário, ou seja, aquele que é realizado por um período de tempo curto. É o caso de estudantes que vão para outras cidades
cidade estudar e depois voltam no fim do dia, ou pessoas que vão para outra cidade trabalhar, regressando aí para sua casa. Além do pendular, temos a transumância, que ocorre uma migração mais sazonal, que tem um período de tempo maior, principalmente relacionado às estações do ano. E tem aquela questão de trabalhadores rurais que vão até um lugar diferente na época da safra e voltam no final aí da colheita. Além dessas, temos as migrações internas, que é o caso do êxodo rural, que trata-se do deslocamento das populações rurais para os centros urbanos. O êxodo rural está diretamente ligado ao processo de urbanização e ele tende a ser definitivo. O êxodo urbano é o deslocamento que se dá de forma inversa. Os movimentos populacionais se dão da área urbana para a área rural. E esse tipo de migração ela não é muito comum, apesar de que devido à violência, à poluição e outros problemas dos centros urbanos, essa migração para as áreas rurais elas estão tendendo a crescer também. Migração urbano-urbano, que se dá com a transferência de indivíduos de uma cidade para outra cidade. E por fim, o nomadismo, que é o tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento constante das populações em busca de alimento, abrigo, etc. Além de ter sido caso típico de sociedades primitivas, coletoras, caçadoras. Hoje os ciganos e alguns povos pré-industriais se configuram como povos nômades. É? Sabia não? E aí, gostou dessa aula? Então agora é a sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário lá para testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá na resolução que você acertou e que você errou, beleza? E claro, dá um joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e chama a galera toda para vir ser aluno, pois é o que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para você imitar em geografia. Toda semana tem uma aula nova por aqui, então fica ligado aqui no meu canal para você ficar craque, fazer o Enem, vestibular, concurso militar e até as atividades da escola brincando, cara aluno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!